E nós temos também uma pastinha onde você coloca todo o material daquela criança, a anamnese, você faz a anamnese, uma coisa na parte de ética. A nossa ética, me fala aí um pouquinho da ética para os nossos alunos aí. Isso é muito importante. A ética é importante você saber qual é o código de ética do psicopedagogo, porque às vezes a gente comete um erro, né? uma coisa ruim dentro do processo da psicopedagogia, porque você não pode falar do outro sem o consentimento e até mesmo com o consentimento. Você tem que trabalhar com o resultado daquele diagnóstico, mas sem colocar o nome daquela pessoa, sem identificar aquela pessoa que você está atendendo. Aluno X. Isso, colocar sempre uma letrinha para poder não saber quem é aquele aluno. E as atividades também a gente não deve filmar a criança, colocar sempre de costa para poder não expor essa pessoa. Então a gente tem vários artigos do Código de Ética, né, que a gente tem que ler e entender para a gente não cometer erros. Exatamente. Então é importante que você, nos seus atendimentos, mantenha, né, o segredo, não só o sigilo, mantenha o sigilo para que até a mãe, o tio, o pai, porque você sabe que quem detecta tudo isso é o professor na sala de aula. Sente a dificuldade daquele aluno com tais atividades, é uma maneira ou o comportamento dele. Sobre ética na psicopedagogia. O Código de Ética, ele tem o propósito de estabelecer parâmetros e orientar os profissionais da psicopedagogia, também quanto aos princípios que regem a boa conduta profissional e instituir diretrizes para o exercício profissional. Vocês devem estar percebendo que eu estou lendo, porque é muita coisa para a gente falar sem olhar. Ainda mais é lei, né? Lei você tem que seguir. O Código de Ética tem vários capítulos e artigos que a gente deve ler minuciosamente para poder a gente não cometer erros. A gente precisa entender, aqui no capítulo 1, na questão dos princípios, a psicopedagogia é um campo de conhecimento e ação interdisciplinar em educação. Repetindo, ela é um campo de conhecimento e ação interdisciplinar em educação. Então, a gente percebe que a gente tem esse papel de buscar outros profissionais, de fazer essa relação com outras pessoas, com outras linhas, para poder ajudar nesse sentido. É importante que o professor ele conheça realmente todos os seus alunos e, na verdade, conhece durante o período, porque cada um vem com um copo cheio, que é a família. Um copo cheio que são os saberes culturais da família, do local. Jorge Visca, comunidade, escola e a comunidade escolar. Não é isso? E aí, o que acontece? Você tem esses três poderes e saber trazer o pai para a escola, para poder compreender cada vez mais o seu filho. E qual o problema de aprendizagem dele? Bom, já é um outro departamento. Nós temos as aulas, as provas, o professor, ele observa o aluno através dos cadernos, através dos livros, da leitura, se ele só sabe ler e escrever e o problema dele é letramento. Então, tendo um psicopedagogo dentro do colégio, nós encaminhamos essa criança para a direção, junto à coordenação da escola e o psicopedagogo. Daí, solucionar o problema de aprendizagem dele e retorná-lo para a sala de aula para que ele continue com os seus colegas e não percam a linha do tempo. Porque quando um perde a linha, você se perde o tempo inteiro e você não alcança o aprendizado, você não alcança os seus colegas, você não alcança os seus aprendizados, o seu saber. Então, é importante o psicopedagogo
para que ele compreenda o aluno, ajude, é como se fosse, eu digo sempre que é um casulo de borboleta, que ela sai do casulo e voa quando ele passa pelo psicopedagogo. Porque o psicopedagogo, ele vai fazer toda a intervenção psicopedagógica, piagetiana, as provas vão detectar onde é que está o foco do problema e resolver com todo carinho e entregar ele de volta à sociedade, à sua sala de aula e resolvendo todos os problemas cognitivos de aprendizagem dessa criança. Então, Nildélia, essa importância de ter um psicopedagogo na escola, de ter um orientador que encaminha o psicólogo, se o caso for, né? Nós temos na Prefeitura de Lauro de Freitas, porque nós estamos no nosso município de Lauro de Freitas, Bahia, nós temos o CAPS para encaminhamento aos psicólogos e eles vão o CRAS. É isso aí. CAPS de CRAS. E Nildélia vai falar um pouquinho também da aprendizagem e o nosso trabalho maior é exatamente restabelecer a criança, aquele jovem também, para a sua sala de aula. O processo educativo é um processo social, né? A gente depende das pessoas que estão naquele local, a comunidade, a escola, a família. A gente precisa desse elo para que conheça a criança e possa fazer um diagnóstico daquela situação que ele está, descobrir o que está impedindo ele de aprender, né? Porque para ele aprender, eles têm que estar bem, integralmente, né? Querer aprender, e muitas vezes tem algo que proíbe ele dessa aprendizagem. Então, o psicopedagogo precisa fazer esse diagnóstico para descobrir onde está o problema, a dificuldade. E solucionar isso, através de desenhos, através de provas com material dourado, através do próprio desenho, né? A pintura ele vai dizer daquelas cores que ele usa, qual a necessidade dele, onde ele está sofrendo pelas cores. A gente vai fazendo um estudo e vai detectando. No desenho, ele denuncia o que está acontecendo com ele. Se é abuso, se é abandono, se o pai ou a mãe não está ligando para ele, ou se ele está se sentindo excluído. Também na leitura, você percebe quando você coloca ele para ler ou para escrever, o problema de aprendizagem dele é a alfabetização. Então manda para o professor alfabetizador, para uma banca, para um reforço de banca, porque o psicopedagogo não é reforço de banca, é ensino-aprendizagem, mas para compreender onde ele está errando, para dali colocar ele no eixo, tá? E daí em diante ele participar da sala de aula como um todo, com todos os colegas. Isso aí, Nildélia? É isso. Considerações finais. A criança precisa do afeto, desse olhar, desse cuidado. E se a gente não tiver esse afeto, esse olhar, esse cuidado, a criança se sente sozinha. Então, a gente sabe que hoje, as famílias de hoje são de jovens, né, que não têm maturidade ainda para constituir uma família. Então, é esse aluno que a gente tem dentro da escola, que a gente tem que observar, que cuidar, que dar afeto para que ele... São pais também que só colocam o filho no mundo e desaparece, e a mãe é mãe solo, e é um problema. Aí esse é o nosso desafio dentro da escola, cuidar dessa criança, desse estudante e conseguir que ele vá para frente na sua aprendizagem. É isso aí, gente. Venha para a aula presencial que você vai aprender muito mais. Tchau, gente. Olá, pessoal. Eu estou aqui com a Laura Menezes. Ela é cineasta, ela trabalha com psicopedagogia e nós estamos no encontro no dia 13 de setembro aqui no Cine Teatro Lauro de Freitas, falando um pouco sobre o psicopedagogo e o teatro e a arte e a educação. Fala aí. Isso, precisamos alinhar psicopedagogia nas escolas com arte, inclusão e teatro.
É isso aí, e venham os projetos. Tá bem? Beijo, tchau.